Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ingrid e tá começando mais um vídeo no meu canal. Pessoal, o vídeo de hoje é papo maternidade. Como eu já disse pra vocês, é um assunto que eu gosto muito de falar. Tenho 2 filhos então já vivenciei muitas coisas, né? Tenho coisas ainda pra vivenciar, né? Mas o que eu já vivenciei eu posso compartilhar com vocês. Talvez você esteja passando por isso, eu dou alguma dica que para você seja uma virada de chave que mude a sua rotina também. O papo de hoje é rotina do sono. Nossos filhos, eles dormem na cama deles desde sempre, desde quando eles eram pequenininhos, bebês. Quando eu tive o Victor é o meu filho mais velho, ele tem 6 anos, e o Valentim é o meu segundo filho, que tem 4 anos. Quando a gente teve o Victor, a gente notou que era necessário ter uma rotina noturna. Na verdade, é ter uma rotina. Só que a gente priorizou ter uma rotina noturna. Então, assim, a nossa rotina era basicamente em torno de umas 7h30, 8 horas mais ou menos. A gente já abaixava um pouco o volume da casa, a gente falava mais baixo, a televisão era num tom mais baixo, dava pra gente ouvir? Claro, mas era num tom mais baixo, não era aquele tom exagerado. As luzes já tinham diminuído também, tinha alguns cômodos ficavam acesos, outros ficavam mais escuros. E nesse horário também, nesse período, entre 7h30 e 8 horas, o Victor tomava o mamazinho dele. Passou-se esse horário, umas 8h30, 9 horas, dependia muito de quando o Victor mamava. Então, se ele mamava umas 8h30, na verdade, se ele mamava umas 7h30, 8h30 já iniciávamos o banho. Se ele mamava às 8, isso. Se ele mamava às 8, às 9 a gente já iniciava com a rotina do banho. Então, era sempre assim. O banho, o Victor, por um bom tempo, ele tomou banho na banheira. Com o Valentim foi um pouco diferente, porque o Valentim passou-se o tempo, o Valber que dava banho nos meninos. Então aí chegou um momento que ficava meio desajeitoso dar banho no Valentim de banheira. Então aí o Valber começou a tomar banho com os dois no banheiro ali. E sempre foi seguindo esse mesmo padrão. 9 horas, banho, entendeu? Dependendo do horário que tomava um mamazinho. Quando eles eram bem pequenininhos, recém-nascidos, e se alimentava de livre demanda, sabe? Eu amamentei o Victor até os 7 meses em livre demanda e o Valentim até os 2 meses em livre demanda. Depois deles tomar o mamar deles e chegar ao processo das 9, eles ir tomar banho, eles meio que já sabiam que depois eles iam dormir. Então aí a gente ficava no quarto, só ficava somente o abajur ligado. Eles tomavam um mamazinho, né, depois do banho, eu dava um outro mamar para eles dormirem com a barriguinha cheia, então eles amamentavam até largar o peito e ficar meio que sonolento, né, então eles amamentavam, colocava eles para arrotar e já logo colocava eles direto na cama deles. E todas as vezes a nossa rotina foi assim, entendeu? O quarto era basicamente toda a luz era apagada, só tinha um abajurzinho ali para eu conseguir ver alguma coisa, se caso eu precisasse, eu conseguisse manusear ali. Eu só tenho o que dizer. Teve, né, algumas situações que o final de ano, aniversário, alguma coisa assim, eventos muito importantes, a gente quebrava essa nossa rotina. O mais importante mesmo que aconteceu foi do final de ano, sabe? Natal e Ano Novo, e aconteceu somente uma vez só. Que aí depois eu e o Valber a gente percebeu que realmente não valia a pena a gente fazer isso. Então a gente seguiu sempre a nossa rotina. Então deu um horáriozinho ali para começar a rotina do sono, enfim, tomar o banho e tal, a gente sempre ia embora, se despedia do pessoal e ia embora. A gente seguia à risca essa rotina. Era muito importante a gente fazer isso, porque isso dependia muito de como ficaria a nossa noite e o humor dos nossos filhos. Porque a gente pensa que não, mas isso conta muito. Porque assim, se uma criança não dorme direito, a gente mesmo. Se a gente não dorme direito, acaba interferindo no nosso humor, enfim, fica um dia muito chato no dia seguinte.
E aí, depois dessa nossa rotina toda, né, que 9 horas eles tomavam o banho, mamava e ia dormir, ficava em torno de umas 9h30, 10 horas. Não passava disso. E eles já estavam deitados na cama deles, no berço deles. Uma vez ou outra que eles deitavam na cama já com mais acordado. Com o Victor, foi um pouquinho mais difícil a gente se alinhar nessa situação, porque o Victor é o nosso primeiro filho, né? Primeiro filho a gente comete bastante erros, né? E com o Victor era bastante difícil, porque ele mamava e depois que ele terminava de mamar ainda ele ficava acordado. E se colocasse ele no berço, ele ficava de pé. Nossa, dava um trabalho. Só que aí a gente conseguiu, né, administrar certinho, que aí o Victor começou a engatar bem no sono, né? Que aí também tem uma outra dica mais pra frente que eu vou dar pra vocês, que foi a partir disso que começou a alinhar o processo de rotina do sono com o Victor. Com o Valentim já foi diferente. O Valentim mamava até, às vezes ele mamava os dois seios. O Valentim foi sempre comilão. Ele sempre gostou de mamar bem, sempre gostou de comer bem. Então, ele mamava os dois seios, né? O segundo seio ele só pra dizer mesmo, que o outro ele acabava. Aí o segundo ele só pra finalizar. E aí eu colocava ele pra dormir. O Valentim passava um tempinho ou outro e ele já acabava dormindo. Depois desse horário, né, umas 10 horas no máximo, que eles dormiam, ambos, isso daí acontecia com os dois, ambos, né, dormiam às 10. Aí eles acordavam mais ou menos em torno de meia-noite, 1h. Então eles tinham uma extensão bem grande, sabe, de sono até. Esse era o momento, a gente tinha que aproveitar rápido, sabe? Já tomava banho junto com eles, né? Junto assim que eu falo, depois que eles tomavam banho, já colocava eles pra dormir, a gente já ia, tomava banho, já se ajeitava pra ir dormir também. Porque nesse período, quando eles estão bem pequenininhos, recém-nascido e até conforme vai crescendo, a gente não quer saber de outra coisa além de descansar, né? Porque a gente tá muito esgotado. Tanto mãe quanto pai, os dois ficam muito cansados, né? Quando, né, os dois trabalham, como se diz ali, os dois trabalham ativamente na maternidade e paternidade, né? Então o cansaço é mútuo. Eles dormiam, né, até meia-noite, 1h. Às vezes, com o Valentim era mais fácil isso acontecer, com o Victor não. Às vezes, eles demoravam um pouquinho mais para acordar, sabe? Nesse primeiro horário. Depois que eles acordavam, aí eles acordavam de 3 em 3 horas. Aí acordava, mamava, o Valentim mamava tudo, a gente acabava trocando a fralda, porque às vezes fazia o número 2 ou o número 1, né, e tava muito cheinha, a gente trocava. Então aí, depois disso, eles acordavam de 3 em 3 horas. O Victor, ele gostava de dormir bastante. Na verdade, ambos dormiam bem. O Victor acordava em torno de 9 horas. O Valentim, se deixasse, ele ia até meio-dia, porque ele gostava mesmo de dormir, né, mas ele também mamava bem. Aí, quando ele não queria também, acordava cedo e era isso. Só que assim, o real motivo pelo qual eu tô gravando o vídeo é o quê? É muito importante você colocar uma rotina do sono. E é muito importante que você eduque a casa nessa rotina do sono. Assim, teve, né, depois que... Enquanto a gente tinha o Victor, a gente tinha muitos erros, muitos acertos. Teve um período também que o Victor tinha cólica, a gente não conseguia dormir. Foram muitos momentos, assim, bem complicados, né? A gente precisou recorrer à ajuda da minha sogra, e enfim. Foram muitos momentos que foram complicados. Porém, com o Valentim, foi diferente, foi mais fácil, porque a gente já tinha vivenciado com o Victor, querendo ou não, a gente já estava trazendo uma bagagem do Victor, né? Da experiência que a gente teve com o Victor. Então, com o Valentim foi bem mais fácil. O Valentim, ele dormia muito bem à noite, ele mamava muito bem. Então, isso ajudou muito. Só que, assim, algumas das coisas a gente não seguiu à risca, que nem eu te falei aqui. 7h30, 9 horas ele mamava e tal. E, assim, isso era o que a gente viu que deu muito bom. Só que a gente teve que ajustar algumas coisas, porque a gente tinha uma criança pequena em casa. Não só o Valentim, que era um recém-nascido, mas tinha o Victor, que o Victor fazia muito barulho. Então, se a gente falasse pra ele assim, umas 7h30, Victor, vamos ficar quietinho, não fazer barulho, uma criança de 2 anos, 3 anos não vai entender isso. Entendeu? E falar assim, porque agora tem que ficar quietinho, a rotina do sono e tal. Mas a gente sempre tentou
lidar com essa situação de uma forma tranquila e driblar, né, esses barulhos, esses percalços aí, para poder alinhar essa rotina do sono, entendeu? A gente sempre teve uma rotina do sono, mas com o Valentim a gente foi adaptando, não mudou muito. Com o Valentim era quase a mesma coisa, porém às vezes tinha um pouquinho de volume, um pouquinho de alguma coisa, mas a gente sempre priorizava, sempre frisava essa questão com o Victor de a gente fazer mais barulhinho hoje. O Victor, né, hoje assim, né, a gente falava naquele momento, vamos ficar fazer menos barulho, porque senão o neném vai acordar, o neném vai chorar e a gente não vai conseguir brincar. Então a gente fazia uns esqueminhas assim, que o Victor entendia e dava muito bom. Tinha vez que não dava, mas com o Valentim, que nem eu falei, sempre foi muito tranquilo. Ele sempre se adaptou muito fácil nessas questões de rotina, essas coisas assim. Depois de um tempo, né, que a gente percebeu que o Valentim já tava ficando um pouquinho mais esperto, o Victor já tava bem mais flexível, porque a gente, né, querendo ou não, tinha um pouquinho de segurança de deixar só os dois no quarto deles. Então aí a gente tirou o berço do nosso quarto. Eu acho que o Valentim tinha em torno de uns 6 meses, mais ou menos. A gente tirou o berço do nosso quarto e colocou no quarto do Victor. Nesse período o Victor já dormia sozinho. O Victor tinha uns 2, 3 anos. Ele já dormia sozinho na cama dele, no quarto dele. E aí a gente percebeu que deu muito certo. A gente tem, né, a babá eletrônica. A gente usou bastante, né, com o Victor, usou bastante com o Valentim. Foi muito bom, sabe? Essa questão da babá eletrônica, mesmo assim, os nossos quartos sendo bem perto, coladíssimo, era bom, porque assim, qualquer mexidinha que o bebê dá, a gente fica desesperada e vai em cima. Só que aí, tendo a babá eletrônica, não precisava disso, porque a gente dava uma olhadinha, se o bebê tivesse acordado, a gente ia lá, né, socorrer e tal. Mas se tivesse dormindo ou só mexeu ali, não tinha necessidade da gente ir lá, porque às vezes acabava até acordando, né? A gente usou, né, a babá eletrônica e deu muito certo. O Valentim dormiu a noite tranquila, sabe? Junto com o Victor, aí que deu... aí que a gente conseguiu engatar a nossa rotina. Melhor ainda, né? Porque já tava ajustado, que o Valentim dormia primeiro que o Victor. Só que o Valentim indo pro quarto do Victor ficou melhor ainda, porque os dois dormiam junto. Então a gente conseguiu uma forma de unir o horário dos dois para que os dois dormissem juntos. Gente, foi maravilhoso. Porque aí a gente começou a ter o nosso momentinho como casal. Então, a gente começou a colocar eles para dormir um horário de em torno de 8h30, 9 horas. Aí a gente começou a ter o nosso momento como casal. Que eu acho que isso também é muito importante para um relacionamento, eu acho, para se manter firme e saudável, porque querendo ou não, cuidar de 2 crianças é muito cansativo, é muito estressante, principalmente para a mãe, né, porque geralmente o pai, ele sai para trabalhar, né, geralmente assim, né, o mais comum é isso, mas acontece também das situações se inverterem. Mas importante é isso mesmo, a gente colocar, né, impor uma rotina do sono, desde que o bebê saiu da maternidade até chegar em casa. Mas ele acabou de nascer, ele não entende nada. Não entende, eles não têm essa diferença mesmo, de dia e de noite. Isso cabe a você a fazer. Então o que você faz? Durante o dia, abre a janela da casa. Se você quiser escutar alguma música, num tom mais tranquilo, você pode escutar sua música também, não botar um som ensurdecedor, porque assim, se a gente, quando a gente não tá no nosso momento para escutar música, a gente fica estressado, imagina um bebê que nunca teve conhecimento com isso, né? Então assim, você liga a televisão num volume normal, as janelas abertas. A criança, quando ela for dormir, ela pode tirar o cochilinho dela, no máximo você só coloca a cortina, sabe? Pra não ficar batendo tanta claridade, mas que fica ainda um ambiente claro, entendeu? Pra não ter mesmo essa questão da criança se enganar. E conforme vai se passando os dias e você for fazendo sempre, né, regradamente isso, a criança entende quando é dia e quando é noite, porque noite fica mais quietinho, dia tem mais barulho, mais movimentação, e isso é normal. Não adianta você falar assim, mas acabou de nascer, tadinho, vamos falar mais baixinho. Não, a criança ela tem que entender, você não pode modificar assim a rotina, entendeu? Mudar todo mundo, só que à noite é muito importante que todos sigam a risca, para que você tenha uma boa noite de sono e a criança também tenha uma boa noite de sono. Porque ambos, se tiverem uma boa noite de sono,
todo mundo fica de bom humor. Dica de ouro, que essa é a dica que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, que depois de muito pesquisar, eu descobri. Essa dica de ouro, gente, o que eu falo pra você? Procure pesquisar sobre janela de sono. Durante o dia, a criança tem aquele periodinho ali, vamos supor, 1 horinha, 2 horinhas que fica acordado. Nesse momento, é um momento em que você conversa com o bebê e estimula, né, a conversação com o bebê e tal. A maioria das vezes acontece durante o dia, mas tem vezes que acontece à noite. Então aí é bom você tentar adaptar isso daí, sabe? Tentar corrigir isso daí para que fique a criança acordando durante o dia, entendeu? Por isso que eu falo, pesquisa sobre a janela do sono. Janela do sono, depois que você aprendeu sobre isso, matou a charada. É isso daí, matou a charada. Tá, outro ponto também. Pesquisa também sobre atividades, né, de questão de desenvolvimento para criança da idade. Vamos supor, meu filho é recém-nascido, o que eu vou fazer? Ele fica acordado olhando para mim, mas ele não enxerga direito. Tem muita atividade que dá pra você fazer, dá pra você fazer um carinho nele, enfim, você ir conversando, porque querendo ou não, por mais que ele não enxerga 100%, ele sente o toque, ele escuta, então isso já é um estímulo. Então você sempre vai, sabe, fazendo atividades conforme a idade do bebê. Tem muito aí no YouTube, na outra plataforma, o TTK, também tem muito conteúdo que fala sobre questão de estímulo que você pode fazer, criança de 0, 1, 2, enfim, vários meses aí, e isso é muito bom. Você aprender sobre janela de sono e você aprender sobre atividades do desenvolvimento da criança, porque aí fica uma criança desenvolvida, correspondente à idade dela, e uma criança bem descansada. Então, pessoal, a grosso modo falando, essa foi a nossa rotina. A gente percebeu que era necessário a gente ter uma rotina noturna, né, uma rotina de sono, e eu acho que isso é necessário para todos os pais e mães, enfim, responsáveis de um bebê que tenha uma rotina, tanto durante o dia quanto durante a noite. Nós usamos somente durante a noite. Usamos algumas regrinhas, né, durante o dia de televisão ligada, janelas abertas, enfim, a claridade entrando dentro de casa. Essa foi uma das regrinhas que usamos durante o dia. À noite, a gente abaixava o volume da televisão, diminuía um pouco o tom da nossa conversa, as luzes eram menos acesas, enfim, ficava um ambiente mais escurinho para que a criança realmente pudesse entender essa questão de dia e de noite. A minha rotina foi perfeita para mim e continua sendo perfeita para mim. Porém, a sua rotina pode ser que seja diferente, a demanda da sua casa seja diferente, o seu esposo chega a tal horário, a sua criança chega a tal horário, então aí fica, né, uma rotina mais, vamos dizer assim, uma rotina que você tem que adaptar. Mas algo que eu falo que é muito importante é isso, você sempre está atenta, sabe, a querer mostrar quando a casa tá durante o dia e quando a casa tá durante a noite. A dica de ouro é pesquisar sobre a janela do sono. Eu vou ver se eu trago um conteúdo para vocês referente a isso e atividades, né, correspondente à idade da criança. Não adianta você querer trazer uma atividade para uma criança de 3 meses para um recém-nascido que não vai dar certo, vai dar errado, vai estressar a criança e te estressar também. Então tem que ser uma atividade correspondente com a idade do seu bebê. Hoje nossos filhos dormem no quarto deles, né? Eles faz o processo noturno, né? Toma um banhozinho, coloca a roupinha, dá boa noite pra gente, faz a oração e vão dormir. Tá, importante, eu esqueci de falar uma coisa. Sempre todos, né, quanto o Victor quanto o Valentim, desde quando nasceu, a gente utilizava e utiliza ainda hoje o ruído branco. Até hoje eles fazem, né, o uso do ruído branco para dormir. O Victor acabou até de me falar, né, que ele gosta de dormir com barulhinho, e eu também gosto, é muito gostoso. O barulhinho que a gente usa, né, não sei também se vai te ajudar, é barulho de ventilador, é muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que seja um conteúdo proveitoso para você, espero que eu tenha dado alguma dica que tenha mudado, né, a sua rotina ali. Qualquer coisa, você me deixa um comentário aqui, alguma dica de vídeo e compartilha com seus amigos. Curta o nosso vídeo para ajudar a amiga aqui a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!